Corrupção sob os trilhos. O Ministério Público pede a condenação de ex-diretor do metrô acusado por delatores de receber dinheiro para favorecer contratos. Na investigação federal, eles disseram que pagaram propina para Sérgio Brasil para atuar nas obras de expansão da linha 5 Lilás do metrô. E em Brasília, um inquérito que investiga o presidente e ministros do governo Temer é prorrogado por mais 60 dias. Uma população desconfiada. Pesquisa do Ibope mostrou que a maioria dos brasileiros não tem interesse nas eleições de outubro. Bem, hoje é quinta-feira, dia de dica cultural aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. E tem atração para todo tipo de gosto no fim de semana que se aproxima. De festival gastronômico à apresentação de clássicos eruditos. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Você já viveu alguma experiência traumática? Então fica comigo porque hoje a psicóloga Tayana Broto vai mostrar como superar o problema e seguir em frente. Fique por dentro das últimas notícias das celebridades. No nosso Conselheiro Sentimental, os atores Rogério Romero e a Cíntia Bartucci vão dar dicas preciosas para você que está com o coração dividido. Vem conferir, aconteceu hoje, 10h30 da noite. Claro, estou aqui te esperando, bonitão e bonitinha, bem? A amamentação é a base da vida. Esse é o tema da campanha nacional deste ano para incentivar o aleitamento materno. Nossa equipe foi conhecer um dos bancos de leite aqui de São Paulo, que é referência em doações. A Manuela está agora no colo da mãe. 3 meses de vida e ainda não foi para casa. Por complicações no parto, ela precisou ficar internada todo esse tempo. A mãe dela, a Ana, não podia amamentar e a Manu foi alimentada com leite doado por outras mães. Tirar o seu tempo, de repente, de trânsito, de estar com a sua família e pensar numa criança que está num leito de UTI, que precisa desse leite. Então, a gente só tem a agradecer. O leite materno deveria ser o alimento exclusivo das crianças até os 6 meses de vida, sem água, sem chá, segundo recomendação da Organização Mundial da Saúde. Aqui em São Paulo, bancos de leite humano como este são verdadeiros salvadores para crianças prematuras ou que estão internadas em UTIs. No estado, nos primeiros 6 meses do ano, mais de 18 mil bebês receberam doações como esta. Agora, o número de beneficiados tem aumentado ano a ano por aqui. Esse é o 2º ano em que se celebra o Agosto Dourado. Nome dado ao período para chamar a atenção sobre a importância do aleitamento materno. O estado de São Paulo tem a maior rede de bancos de leite do país. São 18 entre hospitais públicos e privados. Em 10 anos, o número de doadoras caiu, mas segundo a supervisora do banco, não é necessariamente um sinal ruim, porque tem mais mães investindo na amamentação do filho. E o volume de leite coletado também não diminuiu. Se ela quiser ser doadora, se ela percebe que ela amamenta o bebê dela, sobra leite no peito, começa a gotejar, essa mulher tem leite excedente. A
A Renata é a mãe do Pedro. Ele tem apenas 12 dias de vida e mama bastante, até dormindo. E olha, pode acreditar, ainda sobra leite. Então, essa supermãe veio contribuir. Como estava empedrado, queria dizer que tinha muito leite. E o Pedro não estava dando conta. Então, eu peguei e decidi, então, doar. Agora, a Manu, lá do começo da reportagem, está aprendendo a mamar no peito, que deve recuperar a produção do leite da Ana, que sonha também em poder ajudar outras crianças. Você doando, você está ajudando um pouquinho, você está salvando uma vida. Aproveitando e lembrar que as pessoas precisam se conscientizar e aceitar melhor que as mães precisam amamentar em público, né? Em locais públicos, elas que precisam amamentar, que isso deixe de ser tabu no país. Sem preconceito. Sem preconceito, exatamente. Falando ainda de saúde dos pequenos, uma doença comum entre as crianças e que estava há muito tempo desaparecida voltou a ser um problema de saúde pública, o sarampo. Só este ano o Brasil já registrou mais de 1.000 casos. O Ministério da Saúde pretende imunizar 11 milhões de crianças na campanha que começa dia 6 de agosto. Pois é, aqui em São Paulo a campanha foi antecipada e a vacina começa a ser aplicada nos postos da rede pública no sábado. Será o dia D extra da campanha. Além da vacina contra o sarampo, também será feita a imunização contra a poliomielite. De acordo com o Ministério da Saúde, até ontem, dia 1º de agosto, foram confirmados 1.053 casos. De 17 de julho para cá, houve um aumento de 232 pessoas infectadas pelo vírus da doença. Desde 1999, o Brasil não registrava número tão alto de casos confirmados em um único ano. Na época, foram 908 casos de sarampo no país. Os principais sintomas do sarampo são febre, tosse persistente, irritação nos olhos e manchas avermelhadas. Em todo o Brasil, a partir do dia 6 de agosto, crianças entre 1 e 5 anos podem ir ao posto de saúde e receber a vacina contra a poliomielite e o sarampo. Atualmente, o país enfrenta 2 surtos de sarampo, no Amazonas e em Roraima. Em ambos os casos, os surtos estão relacionados à importação do vírus. Estes estados concentram 97% dos casos confirmados em 2018. Em 2016, o país ganhou o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o país luta para manter este certificado. A transmissão ocorre diretamente, de pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou respiração. Por isso, a facilidade de contágio da doença. Um novo serviço de compartilhamento de bicicletas começou a funcionar aqui em São Paulo. A diferença é que essas bikes não ficarão em estações e poderão ser encontradas em qualquer lugar da cidade. O uso compartilhado de bicicletas é um hábito para muitos paulistanos. Estas bikes são usadas normalmente para passear e percorrer pequenas e médias distâncias. As empresas que oferecem o serviço têm hoje, só na capital paulista, quase 3.000 bicicletas à disposição em cerca de 280 estações como estas. Mas esse número vai aumentar consideravelmente nos próximos meses. Tudo por causa do novo sistema que começou a funcionar nesta quinta-feira. Nós abrimos 500 bicicletas em São Paulo durante 2 semanas. O objetivo dessas 2 semanas é calibrar o sistema. A principal novidade desse sistema de compartilhamento é que quem quiser utilizar uma bicicleta como esta não vai precisar ir até uma base para pegá-la. Ela estará disponível em vários pontos da cidade em que foi deixada pela pessoa que utilizou pela última vez. Aí é só usar o aplicativo do celular para abrir o cadeado, 3 segundos libera, montar e sair pedalando. A facilidade agradou o Ellison. Ainda podendo deixar em qualquer lugar, né? Facilita para todo mundo. Não tem essa preocupação de ter que voltar para a base com ela. A trava funciona com uma bateria carregada por uma placa solar colocada no bagageiro. Como pode ser deixada em qualquer lugar, de preferência estacionada deste jeito, para diminuir a chance de furto, as peças da bicicleta são incompatíveis com outros modelos. A localização, trajeto,
Tempo de uso e pagamento são controlados pelo aplicativo. É bem fácil, o aplicativo sozinho explica como usar. E ele também é colaborativo no sentido de que ele está coletando dados para ajudar a cuidar das bicicletas. Mais de 50 milhões de reais foram investidos no projeto. As bicicletas são montadas no Brasil e têm mais de 90% de nacionalização. A expectativa é chegar ao fim do ano com 1,5 milhão de ciclistas. Mais mobilidade e empregos. Para atender a demanda, 110 funcionários foram contratados e esse número vai aumentar. A gente fabricou essa bicicleta no Brasil, na Zona Franca de Manaus. A gente tem toda a parte do aplicativo que também é feito localmente. Quem pedalar a bicicleta da Yellow vai ajudar a gerar emprego. Medicamentos de alto custo são roubados do Hospital São Paulo. A estimativa preliminar aponta prejuízo de cerca de R$1 milhão à unidade, que há meses enfrenta uma enorme crise de falta de verba. O assalto aconteceu nesta manhã, logo na abertura do setor de almoxerifado do Hospital São Paulo. 4 criminosos, 2 deles com armas de fogo, renderam segurança e 4 funcionárias do setor. A ação foi muito rápida, durou cerca de 5 minutos. Após render os funcionários que foram amarrados, os criminosos começaram a carregar uma van modelo Renault com caixas de medicamentos do hospital. Um deles falava o tempo todo ao celular. O outro usava um capuz para tentar esconder o rosto. Do outro lado da rua, comparsas aguardavam um outro carro modelo Fiat. A perícia já foi feita no local e agora o hospital está contabilizando os prejuízos. A polícia, um funcionário, diz que estima que os ladrões tenham levado R$1 milhão em medicamentos. O hospital informou que está abastecido e que o tratamento dos pacientes não será prejudicado. O MDB oficializou a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República. Há 24 anos, o partido não lançava o candidato próprio. A candidatura foi confirmada por 85% dos votos. Esta é a primeira vez que Meirelles concorre ao cargo. Ele já foi presidente do Banco Central durante os 2 mandatos do governo Lula e ministro da Fazenda de Temer. O vice de Meirelles ainda não foi definido. Em discurso, ele destacou que o país não precisa de um Messias que se veste de Salvador. A minha candidatura tem um objetivo principal: resgatar o espírito de confiança no Brasil. Presente na convenção, o presidente Michel Temer disse que o apadrinhado político dará continuidade às grandes reformas implementadas em seu governo. No entanto, Temer não deve subir ao palanque com Meirelles devido ao alto índice de impopularidade do presidente, o que poderia prejudicar o candidato. Apesar de aclamado, Meirelles não é unanimidade no partido. O senador Renan Calheiros voltou a criticar a candidatura. Para ele, o MDB não deveria ter um candidato próprio para não atrapalhar as alianças regionais. O Meirelles tem menos de 1% de intenção de voto. Isso será um mico. Ele vai sobrecarregar os palanques em cada estado e levar para os nossos companheiros uma rejeição universal do governo Michel, que eles, sinceramente, não têm nada a ver. Além de Meirelles, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, José Maria Emael, do DC, Manuela Dávila, do PCdoB e Vera Lúcia, do PSTU, também já foram oficializados. O prazo para a realização das convenções termina no domingo. Os nomes dos candidatos devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até 15 de agosto. Na reta final das candidaturas para as eleições deste ano, o pré-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, do PSDB, confirmou a senadora Ana Amélia, do PP, como vice em sua chapa. Pela manhã, o Democratas confirmou seu apoio ao Tucano. O DEM faz parte do chamado Centrão, formado ainda pelo PP, PRB, SD e PR. A candidatura de Alckmin será oficializada na Convenção Nacional do PSDB no próximo sábado. Já a pré-candidata Marina Silva da Rede anunciou em seu Twitter, no início da noite, o ex-deputado federal Eduardo Jorge, do PV, como seu vice. A candidatura de Marina será lançada na Convenção Nacional do partido, também no sábado, em Brasília. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Na convenção do MDB, que lançou a candidatura de Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central do Lula e ministro da Fazenda do Temer, o presidente chamou de
pigmeus, os candidatos e seus apoiadores que não têm programa de governo, e apresentou a grande novidade, que é o programa de governo do Henrique Meirelles. Com programa ou sem programa, Henrique Meirelles é um candidato inviável. Basta você ouvir o Henrique Meirelles falando, você vê a dificuldade de comunicação que ele tem. Mas não é só isso, arrasta o peso do governo Temer. Mas, já que o presidente falou em pigmeus, eu quero lembrar que um pigmeu político no Brasil hoje é o presidente Temer, com uma impopularidade imensa e uma grande explicação a dar sobre o desempenho de seu governo, mesmo tendo programa. Só que no duelo de pigmeus, ele ganha do Renan Calheiros. Renan Calheiros, que bajula o ex-presidente Lula lá em Alagoas para ver se mantém no Senado e se reelege o filho, Renan Filho, se opôs tenazmente à candidatura de Henrique Meirelles, que mesmo sendo uma candidatura inviável, teve 85% dos votos dos convencionais do MDB. Ou seja, dura realidade do Renan. Ele não manda mais no Senado, não manda mais no MDB, mantém até a eleição, pelo menos, o seu mandarinato em Alagoas e no Supremo Tribunal Federal, onde ninguém o condena. Sabe-se lá por quê. Eu volto terça-feira direto ao assunto. Até. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, mandou para a primeira instância um inquérito sobre o senador Lindbergh Farias, do PT. O processo será encaminhado à Justiça Federal do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, quando o prefeito da cidade de Nova Iguaçu, o petista teria recebido dinheiro via Caixa 2 para as campanhas de 2008 e 2010. A informação consta em delação de executivos da Odebrecht. A empreiteira teria feito repasses de 4,5 milhões de reais em troca de facilidades em contratos administrativos do programa Pró Moradia do governo federal, voltado para famílias em situação de risco social. O senador nega. Fachin seguiu o entendimento da corte, que em maio restringiu o foro privilegiado, mantendo no tribunal apenas casos que tratem de supostos crimes que tenham relação com o mandato. O inquérito que investiga o presidente Michel Temer por causa das delações de ex-executivos da Odebrecht foi prorrogado hoje por mais 60 dias. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação do inquérito, que também investiga os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, de Minas e Energia. Segundo o ministro Fachin, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República apontaram a necessidade de coletar mais provas e depoimentos. O Palácio do Planalto informou que não vai comentar a prorrogação do inquérito. Ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso também havia autorizado pela terceira vez mais um prazo para outro inquérito sobre o presidente Temer, que apura se houve propina na edição do Decreto dos Portos. O presidente nega qualquer irregularidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu enviar ofício para que o Senado Federal declare a imediata perda de mandato do senador licenciado Ivo Cassol, do Progressistas de Rondônia. O parlamentar foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão após ser acusado de fraude em licitações quando era prefeito da cidade de Rolim de Moura entre 98 e 2002. No ofício, Carmen Lúcia também determinou o imediato cumprimento da pena por Ivo Cassol, que teve o regime fechado substituído por restrição de direitos e prestação de serviços à comunidade. E uma pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros não tem interesse nas eleições de outubro. Se entre os partidos o clima em torno das alianças é cada vez mais frenético, boa parte de quem vai escolher governadores, deputados, senadores e o chefe da nação permanece alheia. 61% dos brasileiros, segundo o Ibope, disseram que têm pouco ou nenhum interesse nas próximas eleições. A pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, foi feita no fim de junho, entre os dias 21 e 24, e ouviu 2.000 pessoas. De acordo com o levantamento, tanta falta de atenção com o tema é resultado da ideia de que a situação vai piorar com a eleição para presidente da República.
45%, quase metade do eleitorado, disseram estar pessimistas ou muito pessimistas em relação à votação. Já os otimistas, ou muito otimistas, somam 23%. O ânimo das mulheres está ainda mais em baixa. Entre elas, esse índice foi de 18%. A razão do pessimismo em relação ao processo eleitoral não foi aferida em junho. Mas no fim do ano passado, o brasileiro apontou a corrupção como o principal motivo. Também a desconfiança com a classe política e a falta de opção entre os possíveis candidatos. Agora, boa parte da população continua associando a corrupção aos políticos. Mais da metade dos entrevistados, 54%, disseram concordar totalmente ou em parte que não faz diferença em quem votar porque todos os candidatos são corruptos. Apesar do desânimo em relação às eleições de outubro, mais de 2/3 dos brasileiros disseram que acreditam na importância do voto. 70% dos entrevistados concordam totalmente ou em parte que a eleição pode ter potencial para mudar o Brasil para melhor. E para 85%, o voto de cada brasileiro é relevante. A abstenção em 2014 foi de quase 20%, teve mais 10% entre brancos e nulos. Agora, em 2018, esse número, pelo visto, vai ser ainda maior. Bem, o Ministério Público de São Paulo pediu hoje à Justiça a condenação por improbidade administrativa de um ex-diretor do metrô daqui de São Paulo. Ele é acusado de receber propina de empreiteiras durante a assinatura de contratos na linha 5 Lilás. O trecho está há 20 anos em construção e ainda sem prazo para a conclusão. 336 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério Público Paulista diz ter sido prejuízo causado pela atuação do ex-diretor comercial do metrô, Sérgio Brasil, responsável pelos contratos de licitação da linha 5 Lilás. O cálculo inclui a propina que ele teria recebido para favorecer construtoras que ganharam a licitação e o que o metrô pagou a mais no contrato fraudulento intermediado por ele. Na ação civil protocolada hoje, o promotor Marcelo Milani pede que Sérgio Brasil seja condenado por improbidade administrativa e tenha os bens bloqueados liminarmente até atingir o valor de prejuízo causado aos cofres públicos. Se for condenado, ele terá que devolver o dinheiro que foi bloqueado, perderá os benefícios do cargo público e ficará impossibilitado de assumir qualquer cargo por 8 anos. As investigações do MP de São Paulo começaram a partir das delações de executivos das construtoras Camargo Correia e Odebrecht na Lava Jato. Na investigação federal, eles disseram que pagaram propina para Sérgio Brasil para atuar nas obras de expansão da linha 5 Lilás do metrô. Como essas provas ainda não foram compartilhadas pela Justiça, os executivos foram chamados a depor aqui. Somente os da Camargo Correia confirmaram o esquema. Contaram que pagaram 2,5 milhões de reais em propina através de uma empresa de consultoria de fachada. Em troca, foram favorecidos na licitação. Ele exigiu a propina para acertar toda essa questão no curso da licitação. Para a Camargo Correia e a Odebrecht, se colocou no edital que tal trecho só seria ganho por quem tivesse o tatuzão. Exatamente como a Odebrecht e a Camargo Correia queriam, e elas ganharam os lotes. Os contratos com as construtoras para as obras de expansão da linha 5 foram assinados em 2010, ano em que José Serra, do PSDB, deixou o governo de São Paulo para concorrer à presidência da República e assumiu o vice, o também tucano Alberto Goldman. Segundo o promotor, além da população, o metrô também é considerado uma vítima da atuação do ex-diretor, que hoje está aposentado. A linha Lilás, que passará a ligar o Capão Redondo até a Chácara Clabim, na zona sul de São Paulo, está em obras há 20 anos e ainda não ficou pronta. O dinheiro que deveria estar no transporte urbano, na mobilidade urbana, ele acaba indo para mãos desonestas e empresas que se vestem de empresas legais e praticam ilícitos. Agora o bloco de notícias internacionais. Na Argentina, os jornais dizem que juiz vai pedir retirada do foro privilegiado da ex-presidente Cristina Kirchner.
Segundo informações não oficiais, o juiz Cláudio Bonadio deve mandar o requerimento para o Senado nos próximos dias. Um outro pedido enviado anteriormente sobre a retirada do foro da ex-presidente ainda está sem resposta. Cristina Kirchner é senadora desde o ano passado e deve prestar depoimento neste mês em investigação sobre esquema de corrupção em obras públicas envolvendo integrantes de seu governo e grandes empresários. A ex-presidente argentina foi citada em depoimentos com detalhes de entrega de dinheiro em sua casa. Ontem, 12 pessoas ligadas aos governos Néstor e Cristina Kirchner foram presas. E o Papa Francisco disse hoje que considera inadmissível a pena de morte na doutrina católica. Numa audiência com o cardeal espanhol Luís Ladaria, o Papa Francisco considerou a pena de morte inadmissível aos olhos da Igreja, porque, segundo ele, é um atentado contra a dignidade do ser humano. Francisco também se comprometeu com a abolição da pena no mundo todo. A orientação do Vaticano passa, a partir de hoje, a ser incluída no catecismo. De acordo com a Igreja Católica, a conduta é proibida em qualquer situação. E na França, em meio à revolta depois da divulgação de um vídeo no qual uma mulher é atacada, foi aprovada uma multa no valor de até R$13 mil para punir assédio e comentários sexistas feitos na rua. A lei aprovada ontem deve entrar em vigor em setembro e ainda inclui o agravamento da pena de prisão em caso de violência contra menores. As imagens que chocaram o país mostram um rapaz e uma jovem cruzando o mesmo caminho quando ele fala alguma coisa para ela. Segundo a própria vítima, o homem fez comentários obscenos e ela mandou que ele se calasse. Revoltado, ele joga um cinzeiro na direção da jovem, que não a acerta. Ele insiste e segue novamente na direção dela e a agride com um soco. O material viralizou depois que a mulher, de 22 anos, fez um post na internet. Ela registrou a denúncia com a ajuda dos depoimentos de testemunhas que estavam no local. Com a nova lei, comentários ofensivos realizados em vias públicas serão punidos, assim como fotografar e filmar mulheres em ângulos considerados ofensivos. O presidente Donald Trump recebeu carta do presidente norte-coreano Kim Jong-un depois da volta de restos mortais de soldados americanos. O conteúdo da carta não foi revelado pela Casa Branca, mas, segundo a Secretaria de Imprensa, o documento seria um desdobramento da reunião entre os dois presidentes em junho, quando o líder coreano se comprometeu a desistir da construção de armas atômicas. Ontem à noite, Trump agradeceu Kim Jong-un pelo envio dos restos mortais de soldados americanos da Guerra da Coreia. Há 2 dias, o Serviço de Espionagem americano disse que não houve interrupção da produção de mísseis de longo alcance pela Coreia do Norte, segundo informações do jornal The Washington Post. E agora nós vamos te ajudar a programar o fim de semana que está chegando. É a nossa agenda, sempre com dicas variadas. Bem variadas mesmo, pois hoje tem comida, leitura e música. Dá só uma olhada. No Festival Fartura Comidas do Brasil, será possível experimentar a moderna gastronomia brasileira, como peixe frito com açaí, coxinha de carne de sol e brownie de cupuaçu. Além de comer, o visitante poderá comprar ingredientes e assistir aulas com chefes de todo o país. E vai ter até música ao vivo. Com quase 40 anos de carreira, a banda Ratos de Porão, uma das precursoras do punk nacional, se apresentará sábado no Sesc Campo Limpo com seu som thrash metal. É de graça. A 25ª edição da Bienal Internacional do Livro reúne editoras, livrarias e escritores do Brasil e do mundo. Além de poder ter acesso aos mais diferentes tipos de leitura, a Bienal oferece uma programação cultural bem abrangente. E para quem gosta de música erudita, a dica é a apresentação da jovem violonista norte-americana Rachel Barton Pine, no belíssimo Teatro Municipal, com o acompanhamento da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Na programação, As Bodas de Fígaro, de Mozart. E com a proximidade do fim de semana, todo mundo quer saber como vai ficar o tempo. E depois de um mês de julho
quente. Esse comecinho de agosto está sendo marcado por muito frio aqui em São Paulo. Neste momento faz 16 graus aqui na região da Avenida Paulista, mas hoje não tivemos chuvas. E amanhã? Conta pra gente, Mariana. Vem sim, gente. A meteorologia alerta para o risco de chuvas fortes, mas isoladas nessa sexta-feira, e o frio ainda não dá trégua não. Olha, nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima amanhã só de 17 graus, com o tempo bem fechado por aqui. Aí no sábado o sol volta a aparecer, teremos máxima de 21 e no domingo máxima de 22, todos os dias com chuvas previstas. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você também. E assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon. Nesta sexta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda uma receita deliciosa de pavê de brigadeiro. Assista agora, Todo Seu.